Olá, começa o Religare, Conhecimento e Religião. Para Freud, pai da psicanálise, a religião seria uma ilusão. Como o pensamento religioso é compreendido pela psicanálise, no programa de hoje eu converso com o psicólogo Matheus Henrique de Souza. Ele é especialista em clínica psicanalítica pela PUC Minas. Ele realizou um estudo sobre psicanálise e religião. Seja bem-vindo, Matheus. Prazer receber você aqui no Religare. Obrigado, prazer é meu pelo convite, por ter aceito, de podermos conduzir essa conversa, que de certa forma é muito contemporânea. Sim, importante realmente. Sim, exatamente. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Matheus, como é que surgiu o seu interesse em estudar religião do ponto de vista da psicanálise? Sim. O meu interesse pela religião, na verdade, eu acho que ele surgiu antes mesmo da psicologia, né? Então, eu sabia que o meu percurso na psicologia seria trilhado com algum viés na religião. Posteriormente, a psicanálise surge como uma dessas possibilidades, né? E aí eu consegui atrelar essas duas pesquisas com algumas ideias que eu já havia tido, com alguns preceitos ideológicos que, de certa forma, eu já havia aprendido. Sim. E a psicanálise acabou vindo a calhar com os meus estudos, e então eu fiz todo o meu percurso clínico, de pesquisa e de todas as formas com a qual a psicanálise pode trabalhar, pensando a religião. Sim, e ainda estou nessa. Que tema em especial você se dedica dessa relação psicanálise-religião? Certo, eu já me dediquei, como eu atuei um tempo em um hospital, assim quando eu acabei a minha formação em psicologia e atuei em um hospital, eu me interessava bastante pela experiência religiosa. Experiência religiosa no sentido de que ela pode ser experienciada em qualquer ambiente, né? Mas depois eu comecei a perceber que isso era pouco pesquisado, estudado e que havia algumas questões ainda a serem desenvolvidas pela psicanálise. Foi quando eu parti para o estudo efetivamente de pós-freudianos, né, como o caso de Lacan. Sim. Mas eu percebi que eu tive que fazer um retrocesso ainda em Freud e aí, efetivamente, bater o martelo para pensar o que Freud diz da religião. Sim. E aí nasceu um estudo um pouco maior, que é o estudo pelo qual eu estou mais inserido hoje, que é acerca da neurose obsessiva e a religião, que é um dos aforismas mais patentes de Freud, assim, se é que eu posso dizer. E o que ele diz especificamente? Bom, a psicanálise, ela sempre teve, na verdade, Freud sempre teve uma implicação muito grande com a religião. Primeiro que ele era filho de pastores, de pastor, na verdade, judeu. Freud era um judeu. Sempre o incomodou as questões ligadas à religião contemporânea a ele, né? E aí, quando Freud inicia uns estudos que a gente chama de pré-psicanalíticos, pensando a neurose, de modo geral, a histérica, a neurose de angústia e a neurose obsessiva, ele percebe que existem dois caminhos para a gente pensar as duas principais neuroses. A primeira delas é a histérica e depois a obsessiva. Você precisa explicar isso para a gente. Isso. Nós não somos da área, neurose, nós não compreendemos exatamente, bem. É só para eu conseguir chegar nessa questão, que eu acho que talvez seja interessante para a gente poder compreender essa visão dele. A neurose histérica é pensada de que nós temos uma carga psíquica de emoções, de questões do corpo, que elas são levadas para o próprio corpo. Isso seria para Freud uma histeria, que aí ele estava fazendo estudos com a hipnose, como que ele poderia curar as mulheres que caíam no chão, que gritavam, que tremiam, efetivamente. Então isso se tratava de uma neurose histérica. A neurose obsessiva se tratava naquele início por uma prisão do pensamento. Então, enquanto essas mulheres estavam descarregando essa energia no corpo, os neuróticos obsessivos descarregavam essa energia no pensamento. E aí ele acaba dizendo, em 1907, que é um texto muito, eu posso dizer, muito de início assim, da obra freudiana, porque a psicanálise efetivamente nasce em 1900, então em 1907 ele já coloca esse aforisma de que a religião é uma produtora de neuroses obsessivas. Mas o que significa isso? Significa que a religião, se tratando de sujeitos obsessivos, ela acaba criando mecanismos que fazem com que aumentem gradativamente a rede de pensamentos. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existem as histéricas, que não se trata das religiões, apesar de hoje em dia nós temos as neuroses histéricas. As neuroses, apesar de que hoje em dia, isso é só um parênteses, nós temos uma grande histericização dos discursos dentro da religião. Eu estou dizendo assim, a nível do corpo, da experiência do corpo, mas que a neurose obsessiva ela se trata de algo da ordem da experiência do pensamento.
e que nós, neuróticos obsessivos, que pensamos, será que eu faço isso, será que eu não faço aquilo? O nosso maior problema é em relação à existência. É aí que Freud associa a questão da religião com a questão da neurose obsessiva. Se o problema do neurótico obsessivo é com a existência, existe um dispositivo que é o dispositivo da religião, que ele não está falando do religioso, que é uma outra questão. Então a religião ela chega como um dispositivo que consegue fazer uma cadeia de pensamentos para o sujeito. Por exemplo, não mate. E aí o estudo de Freud acaba chegando nisso que nós, ainda antes de iniciarmos o programa, brincávamos com o superego, da importância do superego, dessa cadeia de não faça isso, é proibido aquilo. Faltam 3 minutos, faltam 1 minuto. Faltam 2 minutos, faça isso, faça aquilo, arrume isso, arrume aquilo. É exatamente um mecanismo religioso para lidar com a divergência da questão da existência. Sim, então, sim. por isso que Freud dizia, logo em 1907, que a religião ela é uma produtora de neurose obsessiva e que a neurose obsessiva ela é uma religiosidade individual. Sim. O que ele quer Isso dizer? eu não vejo um aspecto negativo na consideração de Freud ao falar que a religião é produtora de... É produtora? Sim, ela é produtora. Produtora de neurose. Produtora. Sim. Para a gente tentar responder essa questão, a gente pensaria assim, a religião, ela sempre, por ter essa marca sempre presente na psicanálise, ela sempre teve uma marca muito importante no conflito entre a ciência. O que Freud está dizendo nesse momento talvez não seja tão negativo do ponto de vista religioso, mas ele vai ter alguns outros textos que são muito significativos, como O Futuro de uma Ilusão, Sim. de 1927, em que ele vai dizer, eu acho que um pouco oposto disso que a gente está chamando de positivo, mas ainda voltando para essa questão da neurose, o mais importante da gente conseguir compreender é que todos nós, sujeitos, que o que ele está dizendo é que todos nós, sujeitos pensantes, que estamos batalhando com o nosso pensamento, eu ligo ou não ligo, eu faço ou não faço, eu começo ou não começo o programa, eu leio ou não leio, eu faço ou não faço aquele artigo, essas questões do dia a dia de nossas obsessivas, esse mecanismo, esse ritual que nós criamos é um ritual religioso. Sim. Você disse que há que separar religião e religiosidade. Religiosidade e o religioso. E o religioso. Como que é se dá essa separação? Porque o que Freud está dizendo inicialmente é do dispositivo da religião. Isso. Enquanto uma instituição que se organiza para tentar, através de um discurso, que aí Lacan que vai dizer um discurso do mestre, ou um discurso da histérica, ou um discurso universitário, que é aquele que tem um saber sobre o outro, vai conseguir direcionar os seus fiéis através de um líder. Né? E Freud tem um estudo muito interessante em psicologia de grupos e análise do ego, que é para dizer sobre como que alguém influencia um outro em função das suas ideias, né? Sim. Para dizer disso. Isso é a religião, uma instituição que trava esse embate. O religioso seria para Freud, de certa forma, se a gente pensar, e talvez eu esteja pensando nisso agora, o religioso seríamos todos nós sujeitos obsessivos, que fazemos certas operações de pensamento, certos rituais de pensamento para lidar com a nossa satisfação. Sim. Então, o religioso seria o sujeito que está dentro de um dispositivo da religião. Sim. Você já tocou no O Futuro de uma Ilusão. Uhum. E ali, né, já é mais conhecida a afirmação de Freud, a religião é uma ilusão. Sim. Como que nós podemos compreender, do ponto de vista da reflexão freudiana, esse tipo de afirmação? Certo. Depois desse texto de 1907, que ele aponta essa questão da neurose obsessiva, ele faz alguns percursos que são interessantes, não só acerca da neurose obsessiva, como também acerca da própria existência. Um dos textos mais interessantes que eu acho assim, é um texto antropológico que ele faz chamado de Totem e Tabu, que ele fala sobre como que é a origem da vida a nível de como que nasce a culpa, como que nasce o pecado e como que os filhos de um clã, né? Os filhos de um clã se revoltam contra o pai que o proibia, não pode ter acesso às mulheres, não pode ter acesso a alguma coisa de desejo. Os filhos reúnem, matam esse pai e percebem que esse pai morto, todas as ideias que esse pai morto trazia como proibição, eles não conseguem fazer. Porque o que aconteceu depois desse pai morto? O que imperou foi a culpa. Então, a morte do pai não significa que tudo está permitido. Aquela brincadeira de Dostoiévski de que Deus está morto, então tudo é permitido? Talvez efetivamente não. Deus estando morto, nada mais é permitido exatamente porque as suas ideias, as suas leis, enquanto algo superegóico mesmo, fica intrínseca no sujeito. Esse é um texto de 1913. O texto de 1927 é o momento em que ele diz, em que Freud está tentando salvar a função do pai,
a função do pai enquanto o pai mesmo simbólico, Sim, o pai do sujeito. E ele, por que ele diz? Ele diz que a religião ela nasce na função de Deus, por exemplo, para dizer de que se esse pai ele se frustra, a criancinha acha que ele é um super-herói, que ele pode tudo, mas ela percebe que esse pai também tem alguém a quem ele se referencia como super-herói, e esse super-herói é Deus. O que Freud está percebendo? Que nós chegaríamos em um tempo que nós perceberíamos que esse meu papai, ele poderia ser o meu super-herói, que não existe nada para além dele que possa representar todas as questões. O que ele diz é que o futuro dessa ilusão seria o fracasso. Ou seja, de que a religião fracassaria na medida em que nós percebêssemos, de certa forma, que não há esse sujeito ilusório ao qual ele comparou pai, Deus. Sim. Talvez a pergunta que vale a gente fazer é, será que Freud acertou nessa aposta? Porque aí tem a própria consideração de Lacan. Que é a oposta. Que nós podemos falar sobre ela, então, voltando do intervalo, porque o meu superego já me avisou que está na hora de acabar esse... Então vamos respeitá-lo. Vamos lá. Para nós não matarmos. No Religário de hoje, eu converso com Matheus Henrique de Souza. Nós conversamos sobre psicanálise e religião. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.